Fala galera do canal Psiquiativa, tamo junto. Boa tarde a todos. Boa tarde, galera. Pessoal, quero desde já um bem-vindo a todos vocês que têm se inscrito nesse canal, a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos, todos vocês que têm interagido conosco através das mídias sociais, através do Instagram, através do WhatsApp, através do Facebook, a todos vocês que têm interagido conosco, têm mandado perguntas. Isso é muito importante, pessoal. Isso agrega muito valor ao nosso canal. Então, quero desde já pedir a você que curte, compartilhe os nossos vídeos, mandem aí as suas perguntas. Eu vou estar respondendo as perguntas, né? Eu sei que são muitas perguntas, são milhares de perguntas, mas nós vamos estar respondendo todas elas à medida do possível. Olha, a gente tem falado, pessoal, nesse canal, esse canal que é um canal de autoconhecimento, né? Um canal de desenvolvimento espiritual. O maior objetivo desse canal é mudar, pessoal, a mentalidade das pessoas, é mudar, trazer mudança, trazer desenvolvimento, trazer crescimento, religar, né, as pessoas novamente com o seu eu interior. É por isso que o autoconhecimento, né, a gente vai trabalhar no estudo sobre o autoconhecimento, a gente vai trabalhar visando justamente isso, né? Religar as pessoas novamente, até elas mesmas, porque tem muitas pessoas hoje que estão perdidas na vida, sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber em que caminho tomar, em que caminho seguir. E esse é o nosso objetivo, redirecionar a rota da sua vida. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto que é um assunto muito importante. Anteriormente, nós falávamos nos nossos vídeos anteriores a importância, pessoal, de se fazer mudanças. Nós temos falado nesses vídeos a importância de se fazer mudança na nossa vida, né? Como é importante mudar, como é importante deixar de ser aquela pessoa que nós não queremos ser mais, deixar de lado aqueles velhos hábitos, aquelas crenças, aquele estilo de vida e começar a viver uma vida nova. E hoje eu vou falar de um assunto que tem tudo a ver com o assunto, pessoal, de falar sobre quando o assunto é falar sobre mudança. É quase que impossível falar de mudança se a gente não falar a respeito deste assunto em específico. Porque esse assunto que nós vamos falar hoje, pessoal, na verdade, é algo que impede a mudança na vida do ser humano. É o que retarda o processo, é o que impede o processo de mudança de acontecer na vida das pessoas. E não sei, talvez não é você, talvez alguém que você conheça, mas pode ser que seja você mesmo que tem sofrido com isso. E hoje eu quero, de alguma maneira, te ajudar a superar esse processo, passar por cima desse desafio que é a procrastinação. O vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar especificamente a respeito da procrastinação. A procrastinação, pessoal, que faz com que muitas pessoas deixem de fazer aquilo que é importante, deixem de fazer mudança. Pessoas que muitas das vezes são imediatistas, preferem os prazeres momentâneos aos verdadeiros prazeres duradouros. Então, o que é a procrastinação, Ricardo? Por que nós temos que largar de lado a procrastinação? Pois bem, pessoal, primeiramente, mais uma vez, né, quero agradecer você. Meu nome é Ricardo, esse é o canal Psiquiativa e nós temos um objetivo
de mudar mentalidades, pessoal, de mudar a vida das pessoas através das nossas próprias experiências de vida. Eu sofri muito com a procrastinação, procrastinei muito, desisti de muitas coisas por causa da procrastinação, porque eu ainda não conhecia a procrastinação. E uma vez que eu descobri que muitas coisas que eu deixava de fazer não era porque era minha culpa, não era porque eu não era capaz de fazer aquilo, mas que na verdade era algo que se chamava procrastinação. Eu decidi, pessoal, primeiramente mudar a minha vida, mas segundo, ajudar pessoas também que têm esse hábito e que de alguma forma têm sofrido muito por causa da procrastinação. Então vamos lá. Procrastinação, primeiramente você tem que saber o que é procrastinação. Então, procrastinar, pessoal, é você... Tem pessoas que vão se identificar com o que eu vou falar aqui agora. Procrastinar é você deixar para depois, ou você deixar de fazer uma determinada tarefa que é muito importante, deixar essa tarefa para depois, ou deixar uma mudança, ou deixar de fazer algo que é muito importante para depois, simplesmente pelo fato de fazer escolhas por coisas prazerosas e coisas que vão gerar recompensas mais imediatas. Então, procrastinar é quando eu desisto, quando eu deixo de lado de tomar uma decisão que é importante, quando eu deixo de lado de decidir por algo de alguma maneira que vai mudar a minha vida por coisas que não vão trazer resultados. Então, o primeiro ponto é eu entender o que é a procrastinação. Então, isso é a procrastinação. É quando você deixa de lado aquela decisão que é importante de ser tomada para depois e procura, muitas das vezes, por decisões que são mais imediatas. Então esse é o primeiro ponto, você entender o que é procrastinar. E existem, pessoal, diversos tipos de procrastinação, mas nós vamos falar especificamente apenas de 3. Nós vamos falar hoje a pessoa que tem o hábito da procrastinação. Nós vamos falar também a respeito do procrastinador compulsivo. Nós vamos falar também do procrastinador, pessoal, aquele que ele realmente luta, mas não consegue mudar. Porque a procrastinação já se tornou parte total da vida dessa pessoa. Então essa pessoa, geralmente, até as mínimas decisões ela procrastina, até nos mínimos detalhes. Então, esse é aquele tipo de procrastinador que já se tornou algo que está ali impregnado na vida dela. Ela não consegue mais parar de procrastinar. Então, a primeira coisa é a gente entender como que funciona a procrastinação. Eu preciso entender como é que funciona. Como eu procrastino, Ricardo? Para que você consiga aí fazer uma avaliação de si mesmo e consiga identificar quem é você quando o assunto é procrastinar. Então, procrastinar, pessoal, para que você faça uma avaliação sincera a respeito de si mesmo, é você parar e pensar o seguinte: sabe aquelas decisões que muitas das vezes você precisa tomar e que muitas das vezes você acaba adiando aquela decisão, como a gente sempre tem usado o exemplo aqui nesse canal. Às vezes a pessoa descobriu um problema de saúde, às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes a pessoa ela está numa situação que ela precisa mudar de vida urgentemente. E aí essa pessoa ela sempre vai deixando para depois essas decisões. É aquela pessoa que sabe que precisa de emagrecer, sabe que precisa parar de fumar, sabe que precisa parar de beber. É aquela pessoa que sabe que precisa mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida,
Mas é aquela velha mania que as pessoas chamam do empurrar com a barriga. A pessoa sempre está deixando para o dia seguinte. Isso é procrastinar, pessoal. Tá? Aquilo que a pessoa constantemente, a pessoa sempre deixa para o dia seguinte. E o pior é que quando chega o dia seguinte, ela deixa para o outro dia seguinte, vai deixando para o dia seguinte, até quando chega o ponto em que o mês já se passou, o ano passou e essa pessoa não conseguiu mudar aquele hábito ou aquele estilo de vida. Então isso é procrastinar. Procrastinar é eu deixar de lado aquilo que é importante de ser feito. Tem decisões na nossa vida, pessoal, a gente precisa entender que tem decisões na nossa vida que não pode ser deixada para depois. Tem mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida que nós não podemos ficar deixando para amanhã. Você entende? É como, principalmente, quando o assunto é saúde. E eu quero falar um pouco a respeito dessa questão de saúde, porque tem muitas pessoas que procrastinam muito nessa área da saúde e acaba, ao longo prazo, pessoal, acarretando problemas muito mais sérios. Então talvez até você, como eu disse, às vezes possa ser que até seja você que esteja ouvindo esse vídeo, que esteja vendo esse vídeo hoje, está com algum problema de saúde que você sabe que você precisa resolver, mas você acaba deixando para depois. E eu vou falar sobre as consequências, quais são as consequências de procrastinar. Mas primeiro nós vamos falar a respeito da procrastinação, mas nós vamos entrar nesse assunto, quais são as maiores consequências, os maiores riscos que a pessoa corre quando ela toma a decisão de procrastinar. Mas então, pessoal, quando a pessoa procrastina diante de decisões importantes, é a saúde dela que está ficando debilitada, a saúde dela que está sendo comprometida. Como eu disse, é aquela pessoa que descobre que tem algum tipo de doença, alguma debilidade na saúde. A pessoa que é aquela pessoa que o chefe ou o gerente, o lugar onde que ela trabalha, já procurou essa pessoa, já comunicou para essa pessoa de algumas coisas que essa pessoa está fazendo dentro da empresa que não está indo conforme os padrões estabelecidos para a empresa. E essa pessoa fala, não vai acontecer nada, amanhã eu mudo, depois eu mudo, e acaba não mudando. E a gente sabe o que é que acontece com esse tipo de pessoa. É também, pessoal, aquela pessoa que está num relacionamento há muito tempo e já ouviu, de certa forma, o seu esposo ou a sua esposa falando para essa pessoa que ela deve mudar determinado hábito, algum estilo de vida. E essa pessoa sempre fica deixando para depois. Ela acha que nunca vai acontecer com ela. É aquela pessoa também, pessoal, que não se prepara para nenhum tipo de situação adversa da vida. Então, são pessoas que muitas das vezes elas buscam, como eu disse, os prazeres imediatos. Ela sabe que ela precisa mudar o estilo de vida, mas ela prefere comer aquela mesma comida, continuar com aquele mesmo estilo de vida sedentário, que não vai trazer nenhum tipo de benefício para a saúde. É aquele tipo de pessoa que, como eu disse, na empresa, ele sabe que está tendo uma promoção ali, que a empresa está promovendo pessoas, mas que ele não tem a preocupação de melhorar, né, na sua condição profissional, algum curso, se desenvolver profissionalmente, ela já está estagnada dentro da empresa. Então, o que acontece com esse tipo de pessoa? São pessoas que vão ser mandadas embora. Quando chegar alguém que tiver um pouco mais de conhecimento que elas, provavelmente essa pessoa ela já está o nome dela está na primeira da lista a ser mandada embora. Assim também, consequentemente, essa pessoa que precisa ali adotar o hábito saudável, mudar uma rotina quando o assunto é saúde, a pessoa ela não procura um profissional, ela não vai no médico, ela sempre deixa para depois, ela sempre procura uma desculpa para não ir.
E a gente sabe, como eu disse, que isso ao longo prazo, pessoal, vai trazer consequências que pode ser, pessoal, que sejam consequências irreversíveis. Possa ser que essa pessoa não consiga mais nem resolver essa situação. Então, por que essa pessoa precisa de parar de procrastinar? Nós já vamos falar a respeito disso. Mas, primeiramente, então, eu preciso entender que procrastinar é deixar para depois o que é importante de ser feito hoje. É aquela decisão que eu não posso deixar para me tomar amanhã. Procrastinar é quando você fica ali naquela esteira andando, mas você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não toma nenhuma decisão para que aquilo mude. E aí você sempre fica com aquela desculpa do dia seguinte, amanhã você faz, depois você faz e acaba nunca fazendo. E aí a gente sabe, pessoal, que pessoas assim acabam sendo pessoas que acabam se frustrando. Agora, falando então, Ricardo, quando o assunto é procrastinar, o que leva as pessoas, pessoal, a procrastinar? Primeiro, a gente precisa entender, pessoal, é como a gente disse, geralmente o procrastinador, essa pessoa, pessoal, ela é uma pessoa que sempre está buscando resultados imediatos. São pessoas que estão o tempo todo buscando por atalhos, procurando atalhos, nunca quer seguir o caminho, ela sempre quer seguir atalhos. E os atalhos a gente sabe, pessoal, que sempre vai te levar ao início da trilha. Então, a pessoa ela fica patinando e patinando, mas não vai chegar a lugar nenhum. Você entende? Então, procrastinar é algo, pessoal, que afeta a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Tem muita gente hoje que procrastina. E não pensa em você, sabe? Não pensa você que você é o único, não. Tem muitas pessoas que procrastinam, que deixam hábitos, coisas importantes para serem feitas depois. Mas qual que é o bom, Ricardo? Qual que é o bom? O bom, pessoal, é quando você entende que você é um procrastinador. O bom é quando você entende que você tem aquele hábito, quando você reconhece que você tem esse hábito, a chance de você mudar só começa quando você reconhece que você é um procrastinador e que você precisa parar de procrastinar. Então, até aqui entendido, pessoal, procrastinação, deu para entender? Procrastinação é o hábito de deixar para depois decisões importantes, coisas que são importantes de serem resolvidas, mas que geralmente a pessoa sempre vai deixando para depois. Agora, quais são as consequências, Ricardo, de procrastinar? São várias, pessoais. São várias consequências que a pessoa ela tem quando ela tem o hábito de procrastinar. Porque é como a gente falou, se essa pessoa, ela sempre costuma deixar o que é importante para depois, e como a gente falou, pessoal, tem coisas que nós não podemos protelar, nós não podemos deixar para depois, nós não podemos chutar para frente, escolher atalhos, principalmente, como eu disse, quando o assunto é saúde, qual que são as possíveis consequências quando o assunto é saúde. Porque tem problemas, pessoal, de saúde, por exemplo, que às vezes, quando você já deve ter ouvido o médico falar a respeito disso. Tem problemas de saúde que quando o médico descobre esse problema no início, fica mais fácil de resolver aquele problema. As chances de recuperação são muito mais fáceis. As possibilidades são maiores. Então, quando a pessoa sente algum mal-estar, algum desconforto, e essa pessoa toma a decisão de procurar um médico, se ela tiver algum tipo de doença que estaria se proliferando no corpo dela, a chance que essa pessoa tem de recuperação, a chance que ela tem é muito maior.
Só que tem pessoas, o que que elas fazem, pessoal? Elas preferem o imediato, elas preferem tomar remédio. E a gente sabe que a função do remédio em si, pessoal, é remediar o problema e não resolver de fato o problema. Então tem pessoas, por exemplo, que têm dores de cabeça constante, na verdade, não é nosso objetivo do canal falar a respeito disso, mas é só para que isso possa trazer um certo entendimento para vocês que estão assistindo esse vídeo. Então tem pessoas que começam a sentir uma dor de cabeça, ao invés delas procurar um médico, porque a gente sabe, pessoal, dor de cabeça, ou dor no corpo, ou febre, ou algum sintoma parecido, é normal que esse sintoma ele fique ali até 3, 4 dias só. Uma dor de cabeça não pode durar mais do que 3 ou 4 dias. E essa pessoa, o que que ela faz? Ela vai tomando remédio. Ela prefere tomar dipirona, ela prefere tomar um ibuprofeno ou qualquer outro tipo de medicamento. Mas ela prefere ir primeiro para esse recurso ao invés de procurar um médico. E isso eu estou falando, mas isso possa ser para qualquer sintoma, tá? Eu estou falando de dor de cabeça, mas assim, isso serve no geral, pessoal. Qualquer tipo de sintoma que você sinta, qualquer dor que você sinta no seu corpo, espalhada no corpo, é interessante que a pessoa busque ali um profissional da área para que ela possa ali de alguma forma já fazer os primeiros ali, o primeiro contato com o médico, para que ela já faça ali aqueles exames iniciais, porque se de alguma forma essa pessoa descobre que tem algum problema de saúde, a possibilidade de tratamento fica mais fácil. Mas o procrastinador não. O que o procrastinador faz? O procrastinador prefere tomar remédio. O procrastinador prefere ficar em casa tomando remédio. E a gente sabe que o que acaba acontecendo muitas das vezes, acaba que muitas dessas pessoas vão tomando remédio e ao longo do prazo, inclusive eu cheguei a conhecer pessoas que passaram por isso, são pessoas que tomavam remédios, mas com o passar do tempo acabaram descobrindo um câncer, acabaram descobrindo alguma doença que já estavam em fase terminal, então não tiveram a possibilidade de um tratamento. Então é muito interessante, pessoal, a gente pensar na procrastinação, porque a procrastinação é muito mais séria do que a forma com que as pessoas têm levado isso hoje. As pessoas têm levado a procrastinação com muita brincadeira, mas o ato de procrastinar é muito mais sério, muito mais grave que a gente pensa. Então, como eu estou usando esse exemplo, como eu disse, isso pode ser para qualquer coisa, como eu disse, isso pode ser com relação a um diagnóstico médico, pode ser também aquela pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa e essa pessoa já foi abordada pelo gerente, essa pessoa já foi abordada pelo encarregado, já foi chamada a atenção dessa pessoa e essa pessoa não muda. Às vezes o próprio patrão mesmo já chamou a atenção daquela pessoa, sabe? E o que aquela pessoa continua fazendo? A mesma coisa. Então o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar perdendo o emprego. Essa pessoa vai acabar sendo demitida e o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar desempregada. Aí muitas das vezes vai ter que depender do governo para poder receber um auxílio, um seguro-desemprego. E aí o problema é que às vezes essa pessoa vai tentar voltar para o mercado de trabalho e possa ser que talvez essa pessoa não consiga mais encontrar um trabalho como ela já tem hoje, recebendo o valor que ela tem hoje. Então muitas das vezes o que acontece é essa pessoa, além de perder o trabalho, ela vai ter que talvez depois voltar para o mercado de trabalho ali aceitando qualquer tipo de oportunidade. A gente vê muito isso acontecer. Pessoas que têm um bom emprego acabam perdendo o emprego porque procrastinaram dentro da empresa, ficaram arranjando desculpa, deixando para depois aquela mudança que era importante e depois vão ter muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Então,
essa é alguma das, pessoal, consequências da procrastinação, mas eu poderia usar vários modelos aqui de prejuízos que a pessoa tem com a procrastinação. A gente pode usar o exemplo de pessoas que querem estudar, que querem se desenvolver, mas são pessoas que sempre estão deixando para depois aquilo que é muito importante, principalmente nos dias atuais, pessoal. Quando o assunto é se desenvolver, e como nós estamos falando aqui, sobre desenvolver o autoconhecimento, sabe? Então, o porquê que é importante, Ricardo, eu desenvolver o autoconhecimento? Para parar de procrastinar, pessoal. Para parar de procrastinar. Para começar a levar a vida mais a sério. Para parar de perder oportunidade. Tem muitas pessoas que perdem muitas oportunidades por procrastinar. É quando a pessoa chama ela para poder uma determinada entrevista de emprego, ela sempre acha que as portas sempre vão estar abertas para ela. É aquela pessoa que recebe uma promoção, mas prefere deixar para outros, sabe? E a pessoa precisa entender, principalmente os procrastinadores precisam entender que tem oportunidades, pessoal, que não voltam mais atrás. Tem oportunidades na vida que é uma só. E é a oportunidade de ouro. Você não vai ter outra oportunidade igual a que você está tendo. Então a gente precisa levar isso a sério, porque muitas oportunidades que talvez você já perdeu ou que você está perdendo hoje tem muito a ver, pessoal, com a procrastinação. Tem muito a ver com a procrastinação. Então é interessante você saber disso, porque uma vez que você tem esse entendimento, fica mais fácil de você fazer mudança. Então a procrastinação é quando você deixa de fazer o que é importante hoje, fazer hoje, você deixa para amanhã e acaba não fazendo também. Então é interessante a gente saber a respeito disso, porque toda mudança, pessoal, que a gente quer fazer na vida, a gente só consegue fazer quando a gente entende que de fato aquela mudança é necessária. Só que tem pessoas que eu tenho certeza que acabam ouvindo conteúdos como esse e preferem deixar a mudança para depois. Só que o que acontece? São pessoas que acabam chegando lá na frente e não conseguindo conquistar muita coisa, não conseguindo sair do lugar. Então, esse vídeo hoje, pessoal, é um alerta. É para chamar mesmo a sua atenção, te fazer entender que não dá para brincar quando o assunto é procrastinação. Nós não podemos brincar com isso. Nós precisamos ter essa mentalidade de mudança, de governo, governar a nossa vida, governar a nossa mente, não permitir que a nossa mente faça o que ela quer. E só assim que a gente consegue aparar com a procrastinação. Então, eu quero falar hoje uma coisa muito interessante, uma notícia muito boa, pessoal. Qual que é essa notícia, Ricardo? Pessoal, é possível vencer a procrastinação. É possível você parar de procrastinar. Essa é a boa notícia. Qualquer coisa que você queira fazer na sua vida hoje, qualquer assunto que você queira mudar na sua vida, você consegue mudar. Não existe limite para a mudança. Agora, o que eu preciso entender, que tem muitas pessoas que acabam assistindo conteúdos como esse, as pessoas levam muito na brincadeira e, como eu disse, tem oportunidades que não voltam atrás. Então, aproveita essa oportunidade que você está tendo hoje com esse conteúdo e faça com que esse conteúdo agregue valor na sua vida hoje. Então, o que eu quero falar para você, a partir de agora, eu quero falar para você como que você faz para vencer a procrastinação. Como você para de procrastinar. Como é que eu faço, Ricardo? Ricardo, eu entendi. Eu entendi que a procrastinação é grave. Eu entendi que a procrastinação me faz desistir. Eu entendi, Ricardo, que a procrastinação me faz perder oportunidades. Agora, como que eu faço para poder mudar isso? Pois bem, pessoal, então vamos lá? Vamos falar de mudança, vamos falar agora dos pontos importantes, vamos falar de mudança agora. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o assunto é procrastinação, pessoal,
A primeira coisa a gente precisa identificar. Nós precisamos identificar quando é que essa procrastinação acontece. Quais são os momentos que essa procrastinação acontece? Existe um horário específico? Existe uma decisão específica que me faz procrastinar ou não? Ou em qualquer assunto do dia a dia, da minha vida, qualquer assunto importante eu prefiro deixar para depois. Porque, como eu disse, né, existem 3 tipos de pessoas que procrastinam. Existe o procrastinador, que é o que procrastina em todos os aspectos. Mas aqui a gente não pode pegar todo mundo e colocar numa caixinha só, porque talvez você não está nesse nível. Talvez você só procrastine em algumas coisas porque te falta uma rotina. Porque te falta um planejamento. Você não tem um planejamento. E uma vez que eu não tenho um planejamento, eu não vou conseguir fazer essa mudança na minha vida. Então, nem todo mundo, pessoal, é aquele procrastinador que é o que está no 3º nível. Tem procrastinadores que são pessoas que deixam de fazer uma determinada tarefa porque não tem um planejamento. Então, nós vamos falar a respeito disso num vídeo mais específico, mas hoje eu quero também passar para você esse conhecimento para que você já comece a fazer algumas mudanças na sua vida. Então, vamos para essa etapa, vamos por parte agora. Vamos por parte. Eu quero que você pense sobre o que eu acabei de falar. Então, tem pessoas que procrastinam por falta de planejamento. Planejamento, pessoal. Que planejamento é esse, Ricardo? É aquela pessoa, pessoal, que não tem uma rotina estabelecida, não tem horário para nada. Pessoas que não têm o hábito de ter uma agenda, um caderno ou alguma caderneta para fazer qualquer tipo que seja de anotações. Pessoas que não têm a preocupação de cumprir regras, de cumprir horários. Então, esse tipo de pessoa tem dificuldade e automaticamente vão acabar procrastinando, em algum ponto ou em alguma hora do dia. Então, como é que eu consigo mudar isso, Ricardo? Como que eu faço para poder mudar esse hábito na minha vida? Então, como eu disse, pessoal, é planejar. Planeje o seu dia, pessoal, na noite anterior. Tem um hábito, eu já indiquei aqui no canal e vou tornar a indicar novamente. Compre, pessoal, compre uma agenda. Aqui, ó, tá vendo? Tudo que eu faço hoje, pessoal, eu anoto. Eu tenho horário hoje para tudo, para todas as partes do meu dia. Tudo que eu faço durante o meu dia está anotado aqui nesse caderno. Entende? Então, por quê? Porque eu já sofri por causa da procrastinação. Eu já perdi grandes oportunidades na minha vida por causa da procrastinação. Sabe? De coisas que eram importantes para mim ter feito. Então, eu percebi que para mim mudar, eu precisava mudar a minha rotina, eu precisava mudar o meu estilo de vida. E é o que eu quero fazer hoje, também com vocês. Então, quando eu entendo que eu fazendo um planejamento, eu paro de procrastinar, fica mais fácil. Então, como que eu faço isso, Ricardo? Pessoal, compre uma agenda, compre uma caderneta, comece a anotar o seu dia, comece a fazer anotações, estipula horários, organize o seu tempo. O tempo, pessoal, se você não sabe, o tempo é o que nós temos de mais precioso nesse mundo. E cada minuto que você perde fazendo coisas, pessoal, que não vão agregar valor na sua vida, é 1 minuto ou 1 hora a menos. Esse tempo não volta mais atrás. Então, cada minuto que passa, pessoal, eu fico, a pessoa tem que se lamentar, porque é 1 minuto que não vai voltar mais atrás, é 1 hora do dia que não vai voltar atrás. É uma decisão importante
que você não vai ter oportunidade de tomar ela de novo. E existem decisões que, infelizmente, se você não tomar hoje, pode ser que futuramente você não esteja mais nessa posição de tomar essa decisão. E uma coisa muito importante, você tomando ou não decisões, a vida vai decidir por você. E se você não decidir algo, as pessoas vão decidir algo a respeito de você. Então é por isso que nós precisamos estar no domínio da nossa vida. Porque você decidindo ou não querendo tomar decisões, a vida vai decidir por você. Só que o problema é que às vezes a vida vai decidir por caminhos que você não esperava ter que passar por eles. Então eu acho que é interessante, pessoal, que nós tomamos essa decisão hoje. Acho interessante que nós tomamos a rédea, a situação, o controle de tudo isso nas nossas mãos. Então, voltemos aqui. Nós entendemos então que fazendo o planejamento, eu consigo parar de procrastinar, certo? Então, como que funciona isso, Ricardo? Como que eu consigo fazer isso? Pessoal, é bem simples. Como eu disse, pega uma agenda, comece a anotar o seu dia, comece a ter um horário, se planeje, se organize uma rotina de vida, tenha rotina de vida, tenha hábitos de vida saudáveis, né? Distribua o seu dia, que seja em pequenas etapas, distribua na parte da manhã, na tarde, na noite. Coloque as decisões que são mais importantes pela manhã, as decisões que não são tão importantes, mas que são importantes também na parte da tarde, e as decisões que você pode de alguma forma deixar para um pouco mais para frente, você pode tomar elas na parte da noite. Ou você pode só estar escrevendo a respeito disso. Mas na verdade o importante de tudo isso é quando você chegar à noite, como eu disse, você olhar para esse caderno, olhar para a sua agenda e você saber o que você fez com o seu tempo. É como um planejamento. Quem tem planejamento financeiro? Tem pessoas que planejam tudo. Tem pessoas que elas se planejam como que as finanças vão ser. Mas tem pessoas quando o assunto mais importante, que é a vida delas, elas não têm planejamento. Então é interessante que eu planeje como será o meu dia. Como que eu quero que o meu dia seja? Então, faça um planejamento. E isso eu vou deixar por conta de cada um, porque cada um tem a rotina. Eu tenho a minha rotina. Então, você que precisa definir qual que é a sua rotina, qual que é os hábitos que são importantes para você. Quais são as decisões que são importantes para você que você não pode deixar para depois? Como eu disse, né? Eu falo de mim, de alguma forma, a minha rotina começa de alguma forma cuidando das 3 principais áreas da minha vida. Mas isso, como eu disse, isso eu estou falando de mim, né? Eu procuro cuidar do corpo, da alma e do espírito, entendeu? Então, assim, mas cada ser humano faz de um jeito, certo? Mas eu trabalho esses 3 pilares primeiro, né? Então, começo o meu dia com atividade física, uma academia, entendeu? Começo o meu dia meditando, orando, buscando o meu Criador, Deus, da forma, né, como eu compreendo, entendeu? Então, eu procuro começar o meu dia sempre assim. Porque uma coisa também que é muito importante a gente entender, e isso fica uma dica, pessoal. Não comece as primeiras horas do seu dia mexendo no telefone. Não comece as primeiras horas do seu dia ouvindo notícias ruins. Isso afeta muito no restante do seu dia. Olha, isso é fato. As primeiras horas do seu dia vão refletir muito como vai ser todo o decorrer do seu dia. Então, muito do seu dia hoje está muito relacionado com a forma que ele começa. Então, se o seu dia começa desorganizado, se o seu tempo já você não tem nenhum tipo de organização pela manhã,
provavelmente o seu dia vai ser um dia totalmente bagunçado. Então é interessante que a gente saiba disso, planejamento. Qual que é o segundo passo, Ricardo, para que eu consiga parar ou realmente largar de vez a procrastinação? Olha, pessoal, uma coisa que a gente precisa entender, como eu tenho o costume de falar nesses vídeos. Nesse canal nós não fazemos promessas de mudanças imediatas. Toda mudança, pessoal, dá trabalho. Toda mudança exige tempo. Então, a primeira coisa que você precisa entender, pessoal, que é um processo que você vai passar quando o assunto é parar de procrastinar. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se planejar. Você precisa se organizar. Entende? Porque só assim você vai conseguir, de fato, conseguir uma vida mais saudável e parar de vez com a procrastinação. Por que que eu falo isso? Porque nós, seres humanos, pessoal, a gente vive rodeado de muitas distrações. E nos dias de hoje, com tantas distrações, é muito fácil você sair da rotina. É muito fácil você se perder em algo que você comece a fazer e de repente, quando você assusta, você já não está fazendo aquilo mais. Então, a primeira coisa que é interessante a gente pensar é que eu preciso criar, primeiramente, uma rotina e, segundo, eu preciso criar o hábito. Eu preciso transformar a minha rotina em um hábito. Todo hábito bom, pessoal, que eu quero acrescentar na minha vida, ou todo hábito ruim que eu quero retirar da minha vida, depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre o hábito. É interessante eu saber que toda vez que eu tiver um hábito ruim, a única forma de mudar isso é colocando um hábito bom no lugar daquele hábito ruim. Você não pode tirar um hábito ruim e deixar aquele espaço vazio. Então, é necessário que eu tire um hábito ruim e acrescente um hábito bom. Então, como eu disse, como isso acontece, Ricardo? Então, eu tiro aquela rotina, pessoal, desorganizada e começo agora a criar uma rotina onde que eu sei o que eu faço do meu tempo, criar uma rotina que eu sei o que eu estou produzindo durante o dia e transformar essa rotina num hábito, de uma forma que todos os dias você irá fazer a mesma coisa. E qual que é o benefício disso, Ricardo? O benefício disso, pessoal, é uma vida transformada. O benefício disso é você poder chegar amanhã depois e se alegrar com os resultados que você por muitos anos lutou para poder conquistar e não conseguiu obtê-los por causa da procrastinação. Então, quando você para de procrastinar, você alcança resultados extraordinários. Quando você para de procrastinar, sua vida muda. A vida das pessoas que estão à sua volta muda. E o tempo, você percebe que o tempo, pessoal, aquilo que a gente falou, que é o que nós temos de mais precioso, você passa a valorizá-lo cada dia mais. Então é muito importante parar de procrastinar. Então, como nós falamos, pessoal, organização, planejamento. Segundo, fazer com que essa organização, com que esse planejamento se torne um hábito na minha vida. É preciso, tem que se tornar um hábito. A única forma de parar é fazer com que a minha rotina se torne um hábito diário, todos os dias fazendo a mesma coisa. E o terceiro, e muito importante, no qual eu já até falei aqui nesse canal, paciência e persistência. Ninguém vence a procrastinação do dia para a noite. É só com a paciência e com a persistência. A persistência por quê, Ricardo? Porque a persistência é como eu disse, pessoal, é aquilo que nos faz continuar fazendo algo, mesmo que muitas das vezes eu não queira fazer. Porque eu sabe qual que é o mais terrível da procrastinação? Porque tem pessoas que acostumam com a procrastinação. Porque procrastinar, pessoal, é mais fácil.
É mais fácil procrastinar do que mudar. E é como eu falei, o corpo, a mente do ser humano busca por resultados, por coisas imediatas. Então, quando é algo que vai desgastar, que vai gerar um desconforto em mim, automaticamente o meu corpo ele vai querer sabotar aquilo. Depois nós vamos falar um pouco a respeito disso. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você não tomar cuidado, sem você perceber, por que eu falo isso, pessoal? Porque a procrastinação, pessoal, muitas das vezes, ela é inconsciente. Ela é inconsciente. Você faz, mas nem vê. Tem pessoas que se você sentar com elas, elas vão falar com você. Que elas procrastinam, mas que elas nem sabem por quê. E isso está muito ligado com o nosso inconsciente, que busca sempre por prazeres imediatos e tudo aquilo que de alguma forma gera algum desconforto ou fadiga ou algum tipo de cansaço, a própria mente para poder fazer com que você ali não gaste tanta energia, com que você simplesmente fique ali sempre mantendo naquela zona confortável, faz com que você sabote isso, essa mudança, e quando você vê, você está fazendo tudo de novo. Então é muito interessante que a gente saiba que é a consistência que de fato vai fazer com que a gente consiga parar com a procrastinação, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é falando sobre isso. Mais uma vez quero agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Se você ainda não assistiu, assista também os nossos vídeos anteriores. Todos os nossos vídeos são vídeos, pessoal, que vai agregar muito valor. É um conteúdo, pessoal, muito rico. Se você praticar isso, se você incrementar isso na sua rotina, no seu dia a dia, eu te garanto que você vai conseguir fazer grandes mudanças na sua vida. Então, só por hoje, mais uma vez quero te pedir, curte, compartilha, comenta nos nossos vídeos. Vamos fazer com que esse canal cresça e possa ajudar milhares de pessoas que têm sofrido com esse mal terrível chamado procrastinação. Então, pessoal, só por hoje, canal Psiquiatra Ativa, tamo junto. Valeu, obrigado.